Olá a todos, bem-vindos outra vez. Hoje eu decidi fazer um vídeo mais focado num livro, que no caso é a Bíblia, porque é o livro que eu já li e reli mais vezes durante a minha vida, e também porque eu percebi que, apesar de nós vivermos num ocidente que é consideravelmente cristão, ou mesmo que a pessoa não seja cristã, é a base da cultura ocidental, a maioria das pessoas não lê o que está escrito ali. Infelizmente também é outro grupo que tenta seguir o que está escrito, mas tenta seguir sem ler. Preferem acreditar no que outra pessoa diz e não procuram por si só ler o que está escrito e tentarem viver de uma forma mais autêntica ao que está escrito aqui. Muitas pessoas não sabem, mas a própria Bíblia fala disso. Ela fala que as pessoas perecem, as pessoas falham porque elas não procuram conhecimento da palavra e do que está escrito aqui, como diz o próprio versículo. Eu vou hoje mesmo vos ensinar até como encontrar os textos na Bíblia, que diz: "O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento." Então, basicamente, o objetivo não é pregar nenhum tipo de denominação cristã, mas é vos mostrar a Bíblia em si, tentar o máximo de pureza mostrar o que está escrito aqui. Também fazer comparações entre a Bíblia cristã, protestante, e a Bíblia católica. E neste primeiro vídeo eu quero focar mais em vos ensinar da parte quantos livros existem na Bíblia, como é que eu procuro um texto na Bíblia, o que são versículos, o que são capítulos, as divisões, os livros que tem dentro e as secções. E nos outros vídeos pretendo em cada vídeo falar especificamente sobre um livro e explicar o que está escrito em cada um dos livros, assim, as histórias que tem lá, o conteúdo, o objetivo do livro e tal. Então, este vídeo é sim para cristãos, mas também é para qualquer tipo de pessoa que tenha algum tipo de curiosidade sobre como é a Bíblia, como ela se estrutura e funciona. Nós temos alguns tipos de Bíblia no mundo. As mais famosas são a Bíblia protestante, que é um pouquinho menor do que a Bíblia católica, que tem alguns livros a mais. Mas também nós temos, por exemplo, a Bíblia da Igreja Copta e a Bíblia da Igreja Ortodoxa. E mesmo a Igreja Ortodoxa tem algumas variações dentro dela. E esta diferença vem justamente com a quantidade de livros que cada uma das igrejas tem. No básico, todas as Bíblias, não importa de qual denominação ou cristã, ela é dividida em duas partes: o Antigo ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para dizer de uma forma clara, o Antigo Testamento é tudo o que aconteceu no período histórico que foi registrado da Bíblia, antes da vinda do Messias, que é Jesus, e depois o Novo Testamento é registrado tanto da vinda do Messias e o que aconteceu depois que ele viveu a vida dele aqui, a fundação da igreja e algumas outras profecias para o fim do mundo e como a igreja deve se viver. Então, no histórico é antes e depois de Cristo. O Antigo, o Velho e o Novo Testamento. Mas agora eu usei essa palavra Messias para as pessoas que não têm muita familiaridade. Messias é uma palavra já muito transformada para o português, mas que vem do hebraico, que é a palavra para se referir ao ungido, ao escolhido de Deus, que é a mesma palavra que é um equivalente do grego, que é Cristo, que também é já uma palavra adaptada para o português, que as pronúncias originais não são assim. Mas as duas palavras, tanto Messias como Cristo, querem dizer a mesma coisa: o escolhido e ungido de Deus. Então, por isso que costumam muitas vezes dizer Jesus o Messias ou Jesus Cristo. Jesus o Cristo é a mesma coisa. Cristo não é o apelido, o sobrenome da família de Jesus, é o título dele. Vamos começar a ver por esta Bíblia que eu tenho aqui em mãos, que são os livros do Velho Testamento ou do Antigo Testamento. Ao todo são 39 livros. E o Novo Testamento são 27 livros. Uma coisa é que eu disse que essas Bíblias, seja protestante, ortodoxa, católica ou copta, elas têm variações na quantidade de livros. Todas essas variações acontecem no Antigo Testamento, no Velho Testamento. No Novo é como um acordo que só são 27 livros e não passa disso. Primeiro de tudo, para as pessoas que ainda não sabem procurar, nós temos cá o nome do livro, a abreviação do livro. Essa abreviação é tanto que costuma aparecer em cima de algumas Bíblias, essa minha aqui por acaso não tem. E também tem aquelas Bíblias que costumam ter umas coisas pretas aqui ao redor. E essa mesma abreviatura aparece aqui para facilitar a pessoa a encontrar onde é que está o livro da Bíblia. Então, já agora, como percebem, a Bíblia
é um livro completo porque ela tem vários livros dentro dela. E até esta palavra, se forem parar para prestar atenção, Bíblia, não soa como biblioteca, é porque tem a mesma origem na palavra grega de biblioteca e de Bíblia. Porque é uma coleção de vários livros dentro. Também para vos mostrar, aqui tem uma Bíblia Católica, no Antigo Testamento. Como podem ver as abreviaturas, os nomes inteiros e a frente em qual página está. E aqui no final eu tenho também o Novo Testamento com 27 livros em igual e com as abreviaturas. Aqui nesta Bíblia, depois das abreviaturas, nós temos os capítulos. Capítulos como se funciona em cada livro. Mas só que 50 significa que no primeiro livro, chamado Gênesis, existem 50 capítulos. No segundo livro, chamado Êxodo, existem 40 capítulos e assim por diante, todos os outros. E no final nós temos a página onde é que está. Então vamos para o primeiro, que vai ser mais fácil. Gênesis, abreviatura GN, 50 capítulos na página 5. Este já é mesmo aqui atrás. Porque é o primeiro. Temos o primeiro capítulo aqui, vamos até o final do livro. Capítulo 45, 48, 49, 50. Os capítulos são os números maiores que aparecem. Mas também nós temos os versículos ou os versos, que são esses números pequenos que aparecem. Então, 50. O número maior é o capítulo e o número pequeno é o versículo. Geralmente nas Bíblias não aparece o número 1 para o primeiro versículo, porque ele já dá para perceber se esse é o todo, o que vem anterior é o primeiro. A maioria das Bíblias também é feita com essa divisão de duas colunas. Então a leitura é feita assim, quando chega ao final, passa-se aqui para cima outra vez e vai assim por diante. Também é para economizar páginas, porque como é um livro muito grande, se faz assim é mais fácil. E também usar folhas mais finas para evitar não ser um calhamaço. Por exemplo, eu vou trazer um calhamaço. Por exemplo, essa outra Bíblia que eu tenho, ela é bem maior do que as outras. Como podem perceber. E ela segue o mesmo esquema, mas aqui em maior dá para se perceber. Aqui nós estamos no livro de Levítico, página 97, capítulo 7 de Levítico, e aqui nós temos os versículos, ou os versos 2, 3, 4 e assim por diante. Esses versículos pequenos que aparecem, eles não existiam nas traduções originais da Bíblia, mas foram feitas para facilitação do estudo. E é unânime, todos usam a mesma divisão. E outra coisa também são estes pequenos subtítulos. No caso, este aqui é um título, este é um subtítulo que está com uma letra menor. Eles também não estavam na tradução original. E esses daqui já são variados, esses títulozinhos são variados por cada tradução, cada edição, cada tradução da Bíblia. Então este texto aqui do título não faz parte do texto original da Bíblia. E cada tradutor pode colocar como achar melhor para fazer essas subdivisões. Há Bíblias que, por exemplo, nem têm essas subdivisões, só vem o texto mesmo, sem os títulozinhos, apenas com os versículos. E alguns marcam essas subdivisões sem os títulos, mas quando colocam esta primeira letra preta. Eu estava a dizer que se a Bíblia não fosse feita assim, com duas colunas de leitura, daria muita coisa para ser lida. Eu tenho lá um exemplo na minha estante. Tenho este exemplo. Aqui esta Bíblia, ela segue aquilo que eu disse. Que o texto não é dividido em duas colunas, então para conseguirem fazer a Bíblia inteira tiveram que fazer todos estes livros aqui. Está caído porque foi daqui que eu tirei aquela Bíblia maior zona que eu mostrei agora. E vai cair ainda mais. Aqui debaixo tem uma Bíblia em inglês. Aqui tem Bíblia em italiano. Observem aquilo que eu falei. Temos o capítulo, temos os versículos pequeninos. Esta aqui, por exemplo, apresenta o versículo 1, 2,
Esta Bíblia, ela não costuma fazer como as outras fazem, 1, 2, 3. Não, ela deixa no meio do texto, acontece a mudança de um versículo para o outro. E como ela é escrita de página, a página inteira, então não tem como ser curta. Então, vamos supor, se eu digo um texto que é muito famoso entre as pessoas, é Salmos 23. Como é que eu vou procurar o Salmo 23 se eu não sei, se eu ainda não tenho contacto com a Bíblia? Primeiro na minha Bíblia pequena, que é a minha Bíblia onde eu faço os apontamentos, minha Bíblia de estudo, que eu já mostrei no outro vídeo que eu fiz a capa. Vamos então abrir até a parte do índice. Ok, qual é o que eu disse? Nós vamos para o Salmos 23. Procuramos Salmos, página 505. Já agora vemos que o Salmos tem 150 capítulos, mas o livro de Salmos começa na página 505. Vamos até a página 505. Já estamos no livro de Salmos, mas eu quero achar a parte inicial para vos mostrar, desculpa. Pronto, achamos o livro de Salmos. Agora vamos para o capítulo, qual eu disse, Salmos 23. Então o capítulo é o número maior preto. Salmo 23, ou Salmo capítulo 23. Aqui nós temos o 22 e o 23 aqui embaixo. Que é aquele mais famoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Salmo capítulo 23 possui quantos versículos? Possui 6 versículos. Ele começa aqui embaixo, terminada a leitura aqui embaixo, passa-se para a coluna ao lado, por cima, 6 versículos. Vamos para outro, agora no Novo Testamento, um texto muito conhecido que é João 3,16. Agora nós vamos fazer uma pesquisa específica. O livro de João, capítulo 3 e o versículo 16. Vamos para o índice. Esta Bíblia aqui, por acaso, o índice do Novo Testamento fica no meio, não fica no início. João. Ok, João. Já agora podem ter percebido ou não que aqui embaixo nós temos outro João. Estes daqui que tem o número 1, eu posso falar de seguida como é que se pronuncia. João. Qual é a página do João? João tem 21 capítulos e a página é 917. Vamos para lá então. Sim. Santo Evangelho segundo São João. Temos aqui. Eu tinha dito que seria João 3. Já apareceu aqui. Aqui está o 2, aqui está o 3. Mas o versículo era o 16. 16. E este aqui é muito famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, agora vamos voltar àquilo que eu tinha dito. Aqui alguns livros aparecem com o número 1 ou o número 2. Temos isso no Novo e no Antigo Testamento. Como é que nós pronunciamos assim 1 e 2? Não é 1 Samuel e nem 2 Samuel. Nós pronunciamos como primeiro ou primeira, depende se o livro é feminino ou masculino. Primeiro Samuel, segundo Samuel. Primeiro Reis, segundo Reis. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Porquê no masculino? Porque o livro. Todavia, no Novo Testamento, a maior parte dos livros não são chamados propriamente livros, são chamados de cartas. Porque são cartas que algum discípulo enviou a alguma igreja ou alguma outra pessoa. Então, é mais costume nós dizermos no feminino. Aqui nós temos 1 Coríntios, 2 Coríntios. Aqui já é feminino por quê? Porque é a primeira que o apóstolo Paulo enviou à igreja de Corinto. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 carta de Pedro, 2 carta de Pedro, 1, 2 e 3 cartas de João. E percebam que nas abreviaturas também aparecem com os numerozinhos. Aqui na Bíblia Protestante, na Bíblia Católica normal, nós vamos ter no máximo até 3, que é esse de João.
mas na Bíblia Hebraica chega-se a ter 4. Porque a Bíblia Hebraica, embora tenha os mesmos títulos no Antigo Testamento, que ela só tem o Antigo Testamento, ela tem nomes diferentes para esses livros. Então, muitos livros que nós temos o nome, por exemplo, se eu não me engano, este daqui, nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, esses que nós chamamos 1º e 2º Reis, para eles é 3 Samuel e 4 Samuel. Mesmo só uma observação. E eu não tenho muita certeza se é mesmo Reis que é chamado de 3 e 4 Samuel, mas é mesmo um exemplo.